Cada vez mais a crise da Venezuela atinge o governo brasileiro. E é sobre isso esse vídeo. Nós vamos mostrar. Eu fiz um recorte aqui de mais ou menos 9 minutos e 40 segundos, trazendo um conteúdo muito interessante, jornalístico, que vem de várias emissoras, que vai dar uma ideia, a dimensão do que nós estamos vivendo nesse país atualmente, tá certo? Meu nome é João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Bem, aqui está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Aqui está o nosso WhatsApp. E você pode se inscrever no nosso canal TV Del Rey, lá no YouTube, TV Del Rey Cortes, também no YouTube. E aqui no Facebook, João Paulo Guimarães, nosso perfil. Se inscreva, tá? Assine o sininho para você receber as notificações, tá certo? Então, para você ficar atento com o que nós vamos mostrar aqui, eu quero dizer para você que a crise da Venezuela e a crise brasileira é a mesma. As duas estão interligadas. O que acontece na Venezuela acontece no Brasil, tá certo? Vai acontecer, vai refletir aqui no Brasil. Vocês vão ver isso nesse recorte. Eu vou falar pouco porque eu tô rouco, tá certo? Então, vou deixar mais o vídeo passando. Eu queria falar mais, mas infelizmente eu vou poupar um pouco a minha voz, tá bom? Eu só vou deixar um recado para vocês. Dizem as más línguas que soltar pitbull é fácil, prender depois é que é difícil. Então, antes de mostrar o vídeo, que já está pronto na bala para sair, eu quero dizer para você o seguinte: por que Alexandre de Moraes está virando alvo agora na Folha de São Paulo e do jornalista americano Greenhalgh, sei lá? Porque esses vazamentos desse celular, que era do assessor especial do Alexandre de Moraes, não veio antes. Porque o Eduardo Tagliaferro, ele foi preso no ano passado, não foi preso esse ano. Então, este celular e o conteúdo desse celular foi adquirido o ano passado. E por que isso veio à tona agora e não veio antes? Porque isso tinha que bater, sincronizar com as ações que estavam acontecendo na Venezuela. A Venezuela entrou em processo eleitoral. A oposição descobriu como que a Venezuela, o Maduro, né, o regime do Maduro, frauda as eleições na Venezuela. Então, ela se armou, né, de forma que garantisse uma apuração paralela ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Porque sabendo que o resultado ia ser Maduro, e mesmo que vocês contestassem, que a oposição contestasse, o Tribunal Eleitoral da Venezuela ia dar ganho para Maduro, porque ele domina o Conselho, domina os tribunais. Então, essa armadilha que foi colocada para o Maduro foi o seguinte: todo mundo vai nas urnas e pegam as atas. E aí depois nós vamos fazer nossa apuração paralela e postar isso de forma pública, de forma que a comunidade internacional entenda qual é a vontade da maioria dos venezuelanos, que a soberania da Venezuela seja respeitada. Então, o processo eleitoral de lá equivale ao processo eleitoral daqui. E percebe que depois que saiu o resultado eleitoral de lá, o alvo aqui começou a ser o Alexandre de Moraes. Bem, é um celular que tinha 6 GB de arquivos que foram capturados. Bem, vocês viram até agora 3 reportagens. Isso não dá nem 2 megas de arquivo. Então, o que está por vir aí é algo muito grande. Eu, se eu fosse Moraes, já tinha dado conselho para ele, né? Eu arrumava um disfarce, botava uma peruca, arranjava outra identidade e sumia do mapa. Porque, gente, o que tem nesse celular é de preocupar.
Acredito que o Moraes esteja muito preocupado com isso. Bem, agora isso está vindo à tona agora. Por quê? Porque vai casalar com essas informações das eleições da Venezuela. E o Tribunal Eleitoral de lá fez igualzinho o Tribunal Eleitoral de cá. E o alvo aqui no Brasil é Lula e o TSE de Alexandre de Moraes. Por isso que ele virou alvo agora. Vamos entender isso na prática, tá certo? Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal. Isso é muito importante. Nós temos poucos inscritos. Ah, mas é mais de 50 mil, João. Tá, mas para um tema tão importante igual esse, merece mais. Então, não deixe de se inscrever. Vocês estão perdendo muita coisa aqui, não inscreve. Vamos lá. O que Lula está propondo, ele está chamando o processo de normal e está dizendo para a oposição entrar na justiça. Mas a gente sabe que o judiciário venezuelano não é um judiciário que seja isento. É um judiciário que está carcomido pelo regime. O Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela está carcomido pelo regime. O Supremo, lá da Venezuela, declarou hoje a vitória de Nicolás Maduro nas últimas eleições, sem publicar as atas das urnas, ignorando as próprias leis da Venezuela. Que coisa mais desagradável. Em função dessa decisão do Supremo de lá, totalmente controlado pelo Executivo, surgiram novas ameaças de perseguição aos líderes da oposição, que estão na desagradável condição de ir para a cadeia por terem vencido as eleições. Portanto, a declaração de vitória de Maduro foi um desagradável pontapé nos traseiros de Lula e seu colega colombiano Gustavo Petro, que estão agora na desagradável condição de terem de decidir se reconhecem ou não um governo que fraudou as eleições, que matou 27 pessoas e que colocou na cadeia outras 2.000 que protestaram contra o roubo. E não está nem aí para uma crise humanitária que já levou 8 milhões de venezuelanos a deixar o próprio país. Por lo que nada nos detendrá en nuestra sagrada misión. En función de lo cual paso a leer la sentencia que decide y concluye de manera definitiva el recurso contencioso electoral de la elección presidencial celebrada el 28 de julio del presente año, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. A presidente da corte também anunciou que todas as atas eleitorais não serão divulgadas e passam a estar sob sigilo. De igual manera, ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país, como máxima autoridad en materia contencioso electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. A decisão favorável ao presidente venezuelano é resultado do processo aberto a pedido do próprio Nicolás Maduro para que a Suprema Corte do país investigasse os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral. A conclusão da justiça ligada ao regime é de que os boletins emitidos pelo CNE estão respaldados nas atas emitidas pelas máquinas de votação e que deram 51,95% dos votos a Maduro. A oposição afirma que González venceu com 67% dos votos, de acordo com 83% das atas eleitorais a que teve acesso e que foram publicadas na internet. As eleições na Venezuela são um tema delicado para a diplomacia brasileira. Nós ouvimos o presidente Lula declarar em entrevistas públicas que era normal haver divergência, que a oposição poderia contestar o resultado da eleição. E que isso acontecesse, disso deveria ser dirimido de maneira institucional, pelo Tribunal de Justiça
da Venezuela. Agora aconteceu o que o presidente Lula falou. Quer dizer, ele caiu nessa armadilha novamente. Bom, como você viu, o presidente Lula deu a fórmula dele, né? Ele disse que se a oposição tem dúvida sobre o resultado da eleição, é só entrar na justiça. Justiça, na Venezuela. Pelo amor de Deus, está tudo dominado lá. O ditador Maduro controla o poder judiciário. Na Corte Suprema, que é chamada Tribunal Supremo de Justiça, eles não dão um passo sem pedir a bênção para ele. Imagina a oposição entrando com uma ação apontando indícios de irregularidades contra o chefe da juizada. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, pede anulação dos votos computados por quase 280 mil urnas no segundo turno das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral já rebateu a representação e determinou que o PL envie em até 24 horas os dados da auditoria encomendada pelo partido do presidente Bolsonaro. O TSE também quer que a ação inclua os votos do primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entraram com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral. Bem, antes de eu continuar, vou chamar a atenção para um detalhe de vocês que passou desapercebido, tá certo? Isso aqui foi em novembro do ano passado, de 2022, tá certo? Olha só, vou mostrar para vocês o detalhe. Do primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entraram com uma representação. Olha no rodapé aí, que vocês vão ver uma notícia. Alckmin anuncia lista com mais de 99 nomes. O Geraldo Alckmin, que era candidato a vice, né, padrinho de Alexandre de Moraes, estava mandando nessa época. Olha, ele é que anunciava a lista dos nomes que ia compor o novo governo. Entendeu? Vamos continuar assistindo. Ação no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a anulação de votos no segundo turno das eleições deste ano, realizados em modelos de urnas fabricadas até 2015. A alegação é de que houve desconformidades irreparáveis de mau funcionamento desses modelos antigos. Essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Nas urnas novas, em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSDB de Minas Gerais, o resultado das urnas é inquestionável. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido do PL para anular os votos de quase 280 mil urnas no segundo turno das eleições. Alexandre de Moraes também aplicou uma multa à coligação que tentou reeleger o presidente Bolsonaro. Ao recusar a ação, Moraes determinou que o PL, o Progressistas e o Republicanos paguem quase 23 milhões de reais por identificar litigância de má-fé, quando a justiça é acionada com má intenção para causar tumulto. Ao rejeitar a ação, o presidente do TSE citou a ausência de quaisquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta. Alexandre de Moraes afirmou ainda ter ficado comprovada a total má-fé no esdrúxulo e ilícito pedido, que atenta contra o Estado Democrático de Direito e que foi realizado de maneira inconsequente para incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos. O ministro determinou o bloqueio do fundo partidário, que envolve a coligação, até que a multa seja paga, além da abertura de um processo para apurar eventual desvio de finalidade e o envio de cópias do inquérito ao Supremo, no processo que investiga a atuação de milícias digitais, a democracia e as instituições. E a gente fica com um vizinho que é uma ponta de lança da Rússia, né? É
uma aliança militar, né? Lembre que a Rússia mandou navios de guerra agora, recentemente, para a Venezuela para dar um recado, né, para os Estados Unidos, para o Ocidente, de que estava apoiando de forma, não só com palavras, né, essa fraude eleitoral e esse regime bolivariano. Então, assim, a gente tem agora um vizinho que desde o início do chavismo está alinhado com a Rússia, mas que agora se torna cada vez mais dependente da Rússia, não é? Porque conforme aumenta o isolamento da Venezuela em relação ao mundo, a Europa vai recrudescer com a Venezuela, né? Os Estados Unidos também, os países aqui da região alguns deles não estão reconhecendo, né, esse regime. Então, aumenta essa dependência, e ao aumentar a dependência, aumenta a influência, certo? Da Rússia, principalmente, mas da China também. Então, nós teremos que lidar com isso. É um regime agressivo, como toda ditadura. Esse conflito vai envolver a China, vai envolver a Rússia, vai envolver o Irã. E se a Venezuela leva adiante o plano de invadir a Guiana e a gente tem um contexto de uma conflagração mundial, nós vamos ter aqui talvez um foco dessa crise aqui mesmo literalmente na nossa vizinhança. Bem, espero que isso tenha sido uma visão bem clara do momento que o Brasil vive. O Brasil não é uma solução para o problema da Venezuela. O Brasil é um problema para o problema da Venezuela. Não é à toa que o Lula, né, está sem ação, está sem retórica, está sem saber se colocar nesse contexto, né, por causa dessas questões que estão evidentes, né? Lula e Maduro são duas faces da mesma moeda. E o Brasil está sendo arrastado para essa crise, que é a deflagração, né, da inconstitucionalidade de elementos instituídos dentro de instituições. Então, a instituição, quando ela é criada para atender, né, as demandas de uma sociedade. Se as instituições são aparelhadas por uma facção política e descola das demandas da sociedade e passa a agir como um casulo, defendendo apenas o interesse de uma facção, ela quebra a constitucionalidade institucional. Então, o que nós estamos vendo é uma crise das instituições do plano jurídico da Venezuela e, de tabela, do Brasil. Então, o que está em jogo hoje é a soberania da vontade popular contra os instituídos que aparelharam as instituições públicas para interesses de uma facção política, ideológica. E a comunidade nacional e internacional percebe, diante dos fatos e das evidências que estão sendo apresentadas e que virão a público em breve com mais conteúdo, vão levar, né, com que a verdade seja escancarada. Diante disso, eu, aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, que instituímos esse organismo para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, esperamos que tenhamos frieza, discernimento e, principalmente, sabedoria para entender esse grave momento de transição, porque o que eu digo sempre, o Brasil é um grande transatlântico. Não se dá um cavalo de pau
no transatlântico. Essa virada tem que ser gradual. Por quê? Porque não pode haver crise humanitária, que é a maior das crises. Tá certo? Um contencioso que leve a uma ação bélica é a pior das soluções. Portanto, apostemos nas habilidades e nos expertise da classe política e da classe intelectual que saibam lidar com esse momento e vamos trabalhar pela paz. Tá certo? Tá aqui minha chave Pix para quem quiser continuar trabalhando e comunicando com a TV Del Rey e o nosso plano e projeto da Comissão Cidadã de Inquérito, pode enviar aí qualquer valor, tá certo? A gente está com caixa assim, meio a meio, tá dando para manter, mas é sempre bom a gente lembrar que é em função desse materialzinho aqui, dessa chave Pix, que a gente mantém esse projeto, que é tão importante para o Brasil e para a América Latina e para uma paz no continente. Um abraço, uma boa noite, um bom final de semana.